Olá, hoje quarta-feira, dia 13 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me, e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa quarta-feira da Semana Santa, nós temos o relato do evangelista Mateus sobre a última ceia, mas com o foco direcionado à traição de Judas, entregando Jesus aos seus algozes. E aqui nós vemos Judas entregar Jesus por uma quantia em dinheiro, porque Judas via que aquilo era para ele uma grande vantagem. Nós precisamos aqui ver que esse momento é de grande sofrimento para Jesus. Apesar de ele saber de tudo aquilo que havia de passar, a traição de um dos seus amigos, de um dos 12 que caminhou com ele, foi muito forte, foi muito difícil, muito cruel para Jesus. Aqui fica muito claro que tudo aquilo que Jesus havia de passar, ele estava proposto a enfrentar. Mas essa é uma das primeiras coisas que acontece para Jesus no seu momento mais difícil, em que ele sente uma dor muito profunda. Mesmo assim, ele remete a Judas que, ai daquele que trair ao Filho do Homem. E algumas coisas são muito importantes que nós trazemos nessa reflexão, de que quando eu me comprometo com Jesus, eu posso até errar, eu posso até falhar, mas trair o próprio Jesus é uma falta muito grave. Trair a Jesus com aquilo que eu peço e não cumpro, ou pelo contrário, vou fazer exatamente igual, é um ato triste em que Jesus condena. Existe um outro ponto muito importante que nós devemos reconhecer. E aqui fica justamente a característica daquele que não vive realmente o senhorio de Jesus. Diz a palavra que todos se entristeceram e perguntavam a Jesus, utilizando a seguinte frase: Senhor, sou eu? O Senhor era o reconhecimento da divindade de Jesus. Quando esses discípulos dirigiam-se a Jesus,
como o Senhor, neste momento, nós podemos perceber que todos entendiam tudo aquilo que havia de acontecer. Mas Mateus traz uma distinção da fala de todos os discípulos, de todos aqueles que caminharam com Jesus, quando Judas toma a palavra, aonde ele remete a todos aqueles inimigos de Jesus que tentavam, ao longo da caminhada de Jesus, encontrar algum erro nas suas atitudes. Porque Judas utiliza da palavra mestre, serei eu? Se recordarmos toda essa quaresma em que nós vivemos as reflexões do Evangelho, nós vamos nos lembrar que os sacerdotes, os fariseus, quando direcionavam-se a Jesus, eles falavam de maneira irônica, mestre. E do mesmo modo em que aqueles inimigos de Jesus se remetiam de maneira irônica a Jesus como mestre, Judas traz a presença deles lá dentro daquela sala. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque muitas e muitas vezes nós deixamos apenas de ser pessoas pecadoras e fracas e nos tornamos algozes de Jesus. Nós nos tornamos os traidores dos dias de hoje. Porque quando falamos e fazemos as coisas com o intuito de proveito próprio, recordamos as 30 moedas em que Judas recebeu pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas 30 moedas em que não tem um significado muito grande, porque da mesma maneira como poderia de ser 30 ou ser 300, a traição foi sobre a vida do meu Senhor. É necessário que tomemos um cuidado muito grande quando fazemos promessas a Jesus, ou quando falamos as palavras que direcionam às graças recebidas ou aquilo que queremos alcançar ao nosso Deus. Porque muitas vezes não somos cumpridores dessas palavras. Quantas e quantas vezes nós vamos ver as pessoas falando e não fazendo, falando e traindo, falando e cada vez mais pisando no nome santo de Jesus. Muitos se remetem ao Senhor, mas não têm a confiança nele. Quantas e quantas pessoas se remetem ao salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas procura tantas e tantas coisas. Quando vem a primeira tribulação, nós remetemos a palavra eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas servimos a tantas e tantas idolatrias deste mundo, e quando somos chamados a fazer alguma coisa ao próximo, inventamos desculpas, seja até mesmo para fazer um simples momento de oração, nós nos recusamos. E vamos recordar também quantas e quantas vezes utilizamos a palavra de Paulo, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, mas aquele que realmente está me fortalecendo é o príncipe deste mundo, o inimigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomemos cuidado para que não sejamos os novos Judas Iscariotes neste mundo de hoje, e que nós possamos pedir a Jesus: perdoa pelos meus erros, perdoa pelas minhas falhas. Não quero ser um traidor, mas sim um homem arrependido de seus pecados. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã.